Olá fãs ou espectador, aqui é o Wesley Tanks e aqui eu for fazer a jornada do Is-44 de gerando o começo e o final da vida dele ou quase isso e porém logo dizer sobre o vídeo. Tudo começou lá da temporada 6 onde o Is-44 estava sendo desenvolvimento onde ele vai ser grande por canhões grandes e depois de um tempo o Is-44 conheceu o KB-6 e da época ele estava em desenvolvimento ainda e quando ele foi ativador lá do final da temporada 6 ele chegou bem da hora que o KB-6 seria morto, mas ele chegou o soviético mais confiável de todos os monstros até agora no menos do que o KB-44 e ele conseguiu derrota o Leviatã e o Dora juntos e assim acaba a temporada 6 e da 7 temporada ele luta contra o Caro 44 e ele conseguiu derrota o Caro 44 porque ele atingiu o canhão principal e depois de vários episódios ele foi consertado e ele foi para a batalha e ele luta contra o Caro 44 de novo, mas ele perdeu a luta porque dá aquela meta do diabo dólares e assim da temporada 8 ele é enviado para a dimensão do Inferno 9 e ele vai tentar ameaçar os personagens infernos. Eu sou fã de Gerante, mas eu não sei o nome desses personagens. O Is-44 ameaça, assim aparece o Caro 44 e ele tenta explodir mas ele interrompido e assim depois de uns episódios ele foi levado pelos alemãos e o corpo dele foi transformado em PZ-44 e o chip dele foi levado para outro lugar e assim foi a ótima aparecer o Is-44 e assim da temporada 9 e assim depois de uma batalha o Caro 44 foi transportado para uma fábrica onde o chip dele foi trocado com o Is-44 e assim o Is-44 estava de volta e assim ele foi tentar conversar com o Hat e ele conseguiu convencer o Hat que ele não é o Caro 44, é o Is-44 e o Hat entendeu o recado e assim da temporada 10 ele foi para uma batalha e conseguiu ir para o lado soviético e ele foi completamente moldado e o novo nome dele é o Caro 44 2. Is-44, onde ele foi para uma luta contra o Hat alemão e ele conseguiu quase derrota o Hat e ele foi conhecer o Vostok, uns dos monstros que conheceu ele bem rapidinho e assim depois de uns episódios ele foi para uma luta grande contra o Groze de Fogo e ele ganha bem fácil e ele conheceu o KB-35, um jovem onde o Is-44 protegeu o KB-35 e depois de uns episódios ele vai luta contra o Hat e o PZ-44 e ele consegue luta bem mais é dois monstros e ele não conseguiu derrota os dois dos últimos episódios até agora o Is-44 foi morto com o Gross e assim acaba a carreira do Is-44, um dos melhores personagens até agora e ele foi um dos heróis que lutou até o fim e comenta F aí do comentários e assim foi a história do Is-44, o herói soviético que luta até o fim e até outro vídeo do canal.